Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Dr. Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Hoje o Dr. Paulo vai tirar umas dúvidas, né? Porque eu achei super interessante o tema de hoje. Entrando aí, né, do Covid, né? As vacinas estão aí, não é verdade? Vamos falar da nossa cidade de Jaú, graças a Deus, tem vacina para todo mundo. O que está acontecendo agora, às vezes não tem a mesma, mas você tem a opção de estar tomando a outra, né? E em termos de empresas, né? Porque tem aquele negócio, mas só um funcionário não tomou vacina, e aí, né? O meu patrão, ele não poderia fazer alguma coisa, porque não é justo, todos nós vacinados, né? Existe algo hoje que o patrão, né, faz com que o empregado tenha que se vacinar, ou não existe nada ainda? Como que está, doutor, essa situação? Em primeiro lugar, concordo com o que você disse, que apesar dos trancos e barrancos, nós estamos chegando numa boa quantidade de imunizados no Brasil, né? Graças a Deus. Parece que eu tenho lido que a primeira dose já está em 70% da população e a segunda dose em 50% da população, pelo que eu li no Estadão. Sim, está havendo esse conflito, né, com os empregadores. Os empregadores, a partir do momento que eles têm de proporcionar aos empregados um ambiente de trabalho seguro e saudável, ele deve também orientar todos os seus empregados no sentido de se imunizarem nas medidas que são sanitárias, né, para que seja evitado o contágio pelo Covid, porque apesar de nós termos abaixado os casos, ainda eles existem, sim, certo? Sim. Ainda existem óbitos, apesar de nossos municípios estarem em uma melhor posição. Então, os empregadores devem sim orientar através de palestras, cursos, reuniões, como os seus empregados devem agir em relação ao combate à pandemia. E assim agindo, eles estarão cumprindo o seu dever de manter um ambiente saudável, sem risco para o empregado. E em contrapartida, aquele empregado que se recusa a se imunizar, que é um direito individual dele, ele vai estar indo contra as regras da empresa. Existem regras. A Justiça do Trabalho está atenta, estamos tendo decisões que estão atentos a este tema. E o que acontece? Quando esse empregado que não deseja se imunizar e ele vem para o ambiente de trabalho com seus outros colegas todos os dias, ele está colocando em risco todo o ambiente de trabalho. Então, o empregador pode adverti-lo verbalmente, ele pode adverti-lo por escrito, como pode vir a aplicar a pena mais rígida que existe no contrato de trabalho, Demissão? Que é a dispensa por justa causa. Verdade. E a Justiça do Trabalho, como disse há pouco, está muito atenta ao tema, está sendo instada a se manifestar sobre isso e está entendendo que aquele direito individual do empregado que não quer se imunizar, ele não pode se sobrepor ao direito à vida que está previsto na Constituição, colocando em risco todo o ambiente laboral e seus colegas de trabalho. E estão entendendo, o Justiça do Trabalho e os magistrados estão entendendo que não é abusiva a dispensa por justa causa desse tipo de empregado que não deseja se imunizar.
Então, na realidade, eu não sei se é porque eu não vi a hora de tomar a vacina, eu já fui uma das... Quando deu a minha fase, aí eu já fui no primeiro dia, né? Às vezes eu não consigo imaginar que tem pessoas que não queiram tomar. Mas na realidade tem, né, doutor? Muitas pessoas Sim, que não aceitam tomar, né? A gente está lendo sobre isso, que existem países da Europa que se negam, os indivíduos, os habitantes daqueles países, se negam a tomar a vacina. Por diversos motivos que não podemos entrar no mérito. Não é um isso. direito individual do indivíduo, né? Então, ele pode exercê-lo, mas todo direito seu encontra limite no direito da sociedade. Se eu tenho um direito que agride a sociedade, meu direito para onde começa o do outro. É um velho ditado isso, né? E na realidade, né, as pessoas que tomaram a vacina, não é justo daquele que não tomou. Então, na realidade, o empregador pode estar dispensando um funcionário por justa causa? Sim. Essa é a medida mais drástica no contrato de trabalho, é a pena mais drástica. O empregado, ele acaba saindo da empresa sem diversos direitos assegurados por lei, pela legislação trabalhista. Mas por conta das atitudes dele mesmo, ele está cometendo uma falta grave. E qual é essa falta grave que a justiça está entendendo? É não se imunizar, continuar trabalhando, colocando em risco todo o ambiente de trabalho, certo? Ali tem pessoas que vão para suas residências, que moram com pessoas de terceira idade, que moram com crianças, que moram com pessoas que têm comorbidades sérias. Verdade. Então, aquele colega de trabalho, ele pode não ficar doente extremo, mas ele pode levar para casa dele. Então, isso acarreta diversos danos. E aí, o empregador, consciente da legislação trabalhista, ele vai tomar as atitudes, os procedimentos que a lei permite. Advertência verbal por escrito. E no caso de reincidência e reiterado erro desse empregado, ele vai chegar à pena máxima, que é a dispensa por justa causa. Além de ser um modo dele disciplinar o ambiente de trabalho, de dar o exemplo, né? Esse empregador vai dar um exemplo para os outros trabalhadores, empregados que ali estão, ele vai proteger a empresa dele e seus empregados. Porque na realidade, eu estava aqui pensando comigo, eu acredito que tem sentido, porque não é justo, né, você acabar levando para os demais, não é verdade? Algo porque você não quer tomar e acabou. Não é uma coisa que, eu não tenho dinheiro para fazer tal isso, né? Não estou achando isso. Não. É totalmente gratuito, nós temos a vacina, simplesmente a pessoa não quer tomar, mas ela não pode prejudicar os demais. Sim, o Estado fornece a vacina, como você bem disse, né? Não há custos, pelo menos o que eu tenho... Até hoje. E pelo menos o que eu tenho visto, a forma de tomar a vacina é bem rápida, sim, bem sossegada, com agendamentos, não tem complicação. Pelo menos aqui na nossa região e no estado de São Paulo que a gente tem visto. E além disso, cientificamente falando, todos os profissionais de saúde, cientistas, dizem que até o momento a forma mais segura de combatermos a pandemia é a vacinação. Então, não podemos, sem sombra de dúvidas, não podemos transgredir isso. Temos todos que nos imunizar. Aquele indivíduo que não quer se imunizar, ele é um direito individual dele, certo? Porém, ele vai pagar o preço por assumir essa postura. Porque não envolve só ele, né, doutor? Não envolve só ele. Né? Envolve toda uma sociedade, né? E hoje o empregador que, né, acaba mandando embora esse funcionário sem justa causa,
está ganhando a causa. A maioria das decisões, desde que o empregador tome todas as providências a fim de assegurar também a esse empregado o emprego, de tentar, porque pode ser uma falta de orientação desse empregado. Pode ser que esse empregado está mal informado. Então, se o empregador já fez tudo, né? Fez tudo, orientou, deu carta de advertência, mostrou para todo o grupo de empregados que a imunização é eficiente, é segura, não tem reações adversas que possamos destacar. E a Organização Mundial de Saúde também está preconizando a vacinação, e esse empregado não se reabilita nesse pensamento, nessa vontade individual de não se imunizar, o empregador não tem outra saída. Porque o empregador não deve indenizar esse empregado por conta dele não tomar a vacina. Você não pensa assim também? Sim. Como que ele vai pagar todas as verbas por esse empregado porque ele não quer pagar a vacina, inclusive conceder as guias de seguro-desemprego para que o Estado pague ele enquanto ele estiver desempregado. Então o empregador vai tomar a medida mais drástica, a fim de disciplinar o ambiente de trabalho e também punir aquele empregado que está colocando em risco todos os demais colegas. E a Justiça do Trabalho, das decisões que são muito recentes, você há de convir comigo que são muito recentes, a Justiça do Trabalho tem chancelado essa dispensa por justa causa, não tem revertido, porque ela entende que não é abusiva dispensar o empregado nestas condições que nós estamos conversando agora. Então, na realidade, todo ato tem sua consequência. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, na realidade, aí fica a dica, né, doutor Paulo? Para o empregador e para o empregado, não é verdade, né? Sim. Precisamos de uma sociedade equilibrada, né? O ambiente de trabalho também tem que ser equilibrado, né? O empregado não pode pôr em risco a saúde dos seus colegas de trabalho, mas também o empregador não pode sair por aí dispensando por justa causa a torto e direito. Então, tendo equilíbrio, razoabilidade, nós chegamos a um consenso e a sociedade progride. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado a vocês. E fica, como o doutor Paulo disse, né, mais uma dica aí no nosso quadro Instruções Trabalhistas com o doutor Paulo. Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.